Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso EAD. Meu nome é Carlos Tete, eu sou consultor da Quality Construção. Hoje vamos abordar a parte de cadastramento e tipos de cadastro. Vamos dar uma breve introdução, apresentar um pouco da rotina, da tela, do funcionamento, ver algumas aplicações, algumas interseções dessa rotina com outras funções do sistema, passar alguns relatórios e fazer um fechamento, uma conclusão aí sobre essa videoaula. Então, qual o principal objetivo e importância dessa rotina? É justamente manter um catálogo atualizado dos teus registros e cadastros por grupos, sejam eles fornecedores, clientes, local de entrega, empresas. Esses tipos a gente define justamente no início do projeto nos tipos de cadastro, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, certo? Inclusive, as regras de preenchimento. Por exemplo, para fazer um fornecedor, obrigar a incluir o CNPJ, incluir os contatos, incluir os e-mails, tudo que é importante para você ter como registro daquele tipo. Esses cadastros eles vão ser utilizados em diversas fases do sistema, seja ele na parte financeira, dos títulos, a parte de suprimento, a parte de ordem de compra, cotação, entrada de nota fiscal, como também no orçamento. Praticamente todas as rotinas elas vão precisar de um tipo de cadastro que vai estar vinculado aos endereços, contatos, etc. Então, vamos passar um pouco dos exemplos onde terá essa interação do cadastro com as movimentações. Por exemplo, no financeiro, temos o contas a receber vinculado ao tipo de cadastro clientes. No contas a pagar, vamos ter o tipo de cadastro de fornecedor, com seus endereços, contatos. A parte de suprimentos também vai ter sua relação com o local de entrega, com a obra. Isso tudo é importante tanto para a parte de emissão de relatórios, como também das fichas. Por exemplo, na impressão da OC, vai ter lá o local de entrega para estar ajudando aí os teus fornecedores a estar conseguindo entregar esse material. Então, vamos partir um pouquinho para a prática, onde vai ficar mais claro tudo que a gente já veio abordando e construindo esses conceitos. Temos aqui a aba de cadastros, onde vamos ter cadastros, centro de custos, embolso, desembolsos, contas correntes, orçamento e conta do corretor. Mas o objetivo de hoje é justamente estar apresentando os cadastros. E aqui abaixo está listado os tipos. Eu criei tipo banco, clientes, empresas. Esses tipos eu vou mostrar um pouquinho mais na frente como é que você monta essa descrição e como você configura a forma de cadastro de cada um deles, certo? Eu vou aqui acessar o cadastro de bancos para criar um exemplo. Eu vou pegar aqui o CNPJ do Banco do Brasil, que é o que a gente precisa para estar cadastrando um fornecedor, por exemplo, certo? Então, vamos dar prosseguimento. Eu copiei aqui o CNPJ do Banco do Brasil, que é o exemplo que a gente vai fazer, tá? Vamos apertar aqui em incluir. Vamos aqui escolher no cabeçalho aqui o tipo de pessoa jurídica. E aqui temos a opção aqui de alimentar o CNPJ. A base do Quality, ela está interligada com a base da Receita Federal, certo? Aí os próprios dados que vão estar na Receita Federal vão ser importados para esse formulário. Copiei aqui, consultei o CNPJ, aí o Quality está fazendo uma busca diretamente no banco da Receita, achou, informou que a empresa está ativa. Vou confirmar aqui a importação dos dados. Ele vai carregar todo esse formulário aqui, tá? Claro que ele importou os dados, a gente pode estar alterando qualquer um deles ou complementando. Por exemplo, um contato que você tem ali com o banco, já pode colocar aqui, certo? E por fim, eu venho aqui salvar, que ele vai criar aqui o código sequencial desse banco. Salvei, operação concluída com sucesso. Eu dei o exemplo da inclusão do Banco do Brasil
Mas o procedimento, ele é padrão, ele é igual para todos os outros tipos de cadastro, porém, são circunstâncias e informações diferentes. Do fornecedor, para um cliente, dos dados da nossa empresa. Eu vou aqui acessar a parte de clientes para mostrar um pouquinho para vocês como é que se dá a busca, a ordenação, como é que eu posso estar catalogando melhor essa base de dados. Abrir aqui a parte de clientes, certo? Vou ter aqui um totalizador de quantidade de registros que eu tenho. A gente vai estar aqui navegando por essa grade. Eu vou aqui, para melhorar essa apresentação, ordenar por código, certo? O código sequencial que o próprio Quality gera toda vez que a gente cadastra um cliente, certo? Aqui vou ter a descrição do meu cliente, o resumo, telefone, toda essa aba aqui eu consigo estar ordenando. Por exemplo, o telefone está cortado aqui, mas eu posso estar trazendo aqui um pouquinho para frente para ordenar a tela da maneira que for legal aqui para eu estar visualizando, certo? Se eu quiser estar filtrando qualquer informação, por exemplo, Martins, ele está aqui no final da expressão, porém, se eu usar aqui embaixo, eu vou pegar toda a tela e filtrar esse termo. Busquei aqui o filtro, aí ele trouxe o Guilherme Cavalcante Martins. Aí eu posso estar fazendo a manutenção desse registro, podendo estar alterando qualquer tipo aqui de dados desse cliente, certo? Posso estar fazendo aqui a inativação dele, certo? Posso também estar fazendo a exclusão desse cadastro. Ele não deixou eu excluir, por quê? Porque já existe movimentação desse cadastro no sistema de contas a receber, certo? Ou seja, tem um contrato já cadastrado. Por isso o sistema não deixou a gente estar fazendo essa exclusão, certo? Aí se eu fosse incluir, eu dei um exemplo ali do Banco do Brasil, de um fornecedor, mas aí para incluir uma pessoa física como cliente, eu dou o exemplo ali da pessoa jurídica, é justamente eu estar selecionando aqui o tipo de pessoa jurídica e fazer o cadastramento do formulário, colocar a descrição, colocar o resumo. Esse resumo é importante, ele vai aparecer em vários locais do sistema. É como você vai querer ver aqueles cadastros nos relatórios, porque a descrição ela fica muito grande e polui muitas vezes o relatório. Aí a gente usa a descrição resumida, que fica mais fácil de estar apresentando esses dados para vocês. Aí é só preencher todo esse formulário, clicar em salvar, que ele vai conseguir estar cadastrando esse cliente, ok? Então, vamos partir um pouquinho para as configurações dos tipos. Os tipos são justamente aquelas classificações de macros que eu mostrei para vocês. E também as regras de como o pessoal vai ter que preencher esses dados. Aqui no módulo de gerência, eu vou ter uma abazinha de parâmetros. Depois aqui, ó, parâmetros, tipos de cadastro. E eu vou ter justamente as descrições que vimos antes. Bancos, clientes. É aqui que a gente coloca a descrição daquele tipo de cadastro, certo? Algumas opções de gerar o código dele automático, de verificar e validar o CNPJ ou o CPF daquele cadastro, certo? Mas o importante de estar vendo aqui é essa configuração. Aqui eu vou dizer que esse meu cliente pode ser do tipo de pessoa física ou do tipo de pessoa jurídica. Eu posso ter os dois tipos. Porém, para banco, o exemplo que eu fiz anteriormente, eu desmarquei a opção pessoa física, certo? Só existe banco com pessoa jurídica, tá? Aí essas duas colunas aqui, elas vão te ajudar a estar obrigando a ter essas informações. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, o CPF é um campo que vai ser apresentado, porém vai ser obrigatório. Ou seja, ele não vai te deixar cadastrar um cliente do tipo de pessoa física sem ter o CPF, sem ter o endereço, sem ter o telefone, certo?
E aqui essa coluna segunda aqui é os campos que vão aparecer. Atualmente não está aparecendo o pai, certo? Se eu marcar, aí ele vai reformatar aquela ficha para apresentar o que você marcou aqui, certo? Aí dando OK, ele vai atualizar lá aquele formulário com o que você preencheu aqui. Aí para estar finalizando essa aula de hoje, vamos passar por 2 exemplos de relatórios, certo? Os relatórios vão ser abordados por cada rotina. Por exemplo, quando eu for ver a parte de contas a receber, eu vou mostrar os principais relatórios de lá, certo? Aqui é só um exemplo de como está utilizando o cadastro ao seu favor. Por exemplo, aqui eu tenho uma curva de inadimplência, onde eu tenho um cadastro do cliente, certo? Relacionando aqui os títulos que estão pendentes, tá? Inclusive aqui com um gráfico apresentando o nível de quantidade de dias aí que está em atraso os títulos, certo? A gente também tem uma relação de contas a pagar por fornecedor, tá? Aqui vai estar o nosso cadastro, certo? O cadastro fornecedor, comercial, construções. Aqui relacionando os títulos, um totalizador, e depois vem um segundo fornecedor, totalizando os títulos, o que está em aberto, o que está baixado, assim por diante, certo? Aí eu só dei esses 2 exemplos, mas a gente vai detalhar justamente isso em cada rotina. É importante a gente tomar atenção nessa parte inicial de cadastro, porque é a partir daqui que vão se refletir a tua saída de dados. Então é isso, pessoal. Por hoje vamos encerrar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso atendimento. Sempre está aqui o telefone no canto superior direito. Siga a Quality nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Valeu, tchau, tchau.